gente! Sejam muito bem-vindas ao nosso novo quadro Dominando a Modelagem, onde eu vou te ensinar o caminho para você ter uma renda de 5.000 ou mais por mês dominando a modelagem de roupas femininas. Meu nome é Thalita e eu sou especialista em roupas femininas. E o tema de hoje é como cortar um tecido corretamente. Eu sei que esse é um grande medo nosso, de errar na hora de cortar o tecido. E quando a gente corta errado, o que acontece? Aquele tecido fica perdido, né? Eu sempre costumo dizer que quando a gente costura errado, normalmente tem jeito de ir lá, desmanchar a costura e depois costurar de novo do jeito certo. E aí? E quando você corta errado o tecido? Fica perdido e aí a gente leva prejuízo, né? E coisa que nós não queremos é levar prejuízos, né? Porque para faturar, para ganhar mais, a gente não pode levar prejuízo. Tem que aproveitar, ó, todas as partes ali do tecido e não perder nada. Outra coisa também, quando corta errado, normalmente é aquele corte que fica pipinando, né? Ali não fica em cima da linha, em cima do risco corretamente, isso também atrapalha um pouco, porque quando você corta errado, você tem muito mais trabalho quando você vai sentar na máquina para poder costurar aquelas peças. Porque quando você vai unir, um lado está maior do que o outro, e aí você tem que levantar, medir novamente, aí você não sabe se está cortado errado ou se é você que costurou errado, e isso acaba atrasando todo o processo da costura e, enfim, atrapalhando também na hora, na finalização da peça, né, da roupa. E quando o corte está bem feito, quando está tudo certinho, as peças se encaixam bem na hora de costurar, não tem aquela dor de cabeça de ficar medindo, ficar costurando, simplesmente cortou, sentou na máquina, costurou, a roupa fica pronta e tem aquele caimento perfeito no corpo, né? Então, vale a pena a gente perder um tempinho. Não é que vai perder um tempo, né? Na verdade, eu gosto de dizer investir tempo. Vale a pena nós investirmos um tempo maior ali, com bastante atenção, com bastante carinho, na hora de cortar a roupa. Porque se cortar errado, como eu falei no início, dificilmente vai ter conserto. E eu quero te dar algumas dicas aqui dos meus anos de experiência que eu fui pegando assim como um macete para poder não errar nessa hora tão importante, tá? A primeira delas, talvez você já saiba, mas é sempre bom lembrar, porque tem gente que esquece desse detalhe, viu? Ou tem gente que acha assim que não é importante, vai ser só alguns centímetros que vai diminuir. Sabe do que eu tô falando? De molhar o tecido antes. Isso mesmo. Por quê? A maioria dos tecidos com porcentagem de algodão nas suas fibras, tecido com composição de viscose, principalmente esses tecidos de algodão, viscose e também o linho. Esses três tipos de fibras, algodão, viscose e linho, encolhem bastante. Então, é importante que você molhe esses tecidos. Você vai perceber que na hora que você for molhar, vai sair uma espuma, aquilo ali é a goma do tecido. E aí ele vai ficar até um pouco mais macio, o que é legal, né? O que é bom. Então, você molha o tecido, coloca no varal para secar e só depois você vai cortar para poder costurar. Tem gente que pensa assim, eu vou cortar um pouquinho maior, porque na hora que encolher, eu já acrescento a quantidade a mais. Mas eu acho que isso não é uma coisa certeira. Você não tem a certeza de quantos centímetros que vai encolher ali na hora que você lavar aquele tecido. Então, para você ter certeza que vai dar certo, que não vai encolher depois, é melhor que você molhe o tecido antes. Se for malha, eu falo mais em tecidos planos, porque sou especialista em modelagem plana feminina. Mas eu te dou uma dica também, caso você for cortar um tecido de malha. A malha, normalmente, ela vem em rolos e ela já fica ali esticada. Então, é importante que você, antes de cortar o seu tecido de malha, você deixe ele descansando ali, desenrolado, fora do rolo, por algumas horas. Normalmente, deixa à noite descansando e corta só no outro dia de manhã, porque ela vai
voltar para o seu estado original, porque antes ela estava esticada, né? Então ela costuma ficar aquele jeito assim esticado. Você coloca descansando e ela volta para o seu estado original e só depois ali você vai cortar. Então essa é a minha primeira dica. Molhe o tecido antes de cortá-lo, tá? A segunda dica que eu quero te dar, talvez pareça óbvia, mas pasmem. Tem gente que não faz isso e é importante você passar o tecido antes. Por quê? Se ele estiver amarrotado, às vezes você compra o tecido, nem precisei molhar, então ele não vai amarrotar, porque esse tecido ele é de poliéster, é um tecido mais sintético, e tecidos de poliéster, tecidos que são mais sintéticos, quando eu falo sintéticos, gente, são aqueles tecidos que parecem plástico mesmo. Pois é, esses tecidos, normalmente, eles não encolhem nada quando são molhados. E aí, não precisa você molhar antes. Mas, como eles vêm dobrados ali nas lojas, quando você compra, então ficam aquelas marquinhas da dobra ali naquele tecido. É importante você passar. Por quê? Quando você for fazer o risco no tecido, aquela marca, aquela dobradura, que às vezes vai ficar por baixo ali da sua dobra, ela vai dar diferença aí na sua peça quando você for cortá-la. Então não custa nada você, com todo capricho, passar esse tecido antes, deixar ele bem plano, para depois você cortá-lo, tá bom? Essa foi minha segunda dica. Outra dica que eu quero te dar também. Risque. Mesmo que você tenha um molde, é importante que você faça o risco ali com giz, viu? Não ouse riscar de caneta, tá? Por quê? Se você riscar de caneta, mesmo que você corte em cima ali da linha, quando você molhar, vai correr o risco de alguns resíduos da caneta ficar aí no seu tecido e então aquela tinta vai se espalhar por toda a sua peça. E se for uma cor mais clara, pronto, tá perdida. Então são detalhes pequenos, mas que vale a pena você anotar aí para você não errar na hora de cortar suas peças. Então tenha um giz em mãos. Tem algo que eu gosto muito de utilizar para riscar tecido, sabe o sabonete? Quando você toma banho, não vai sobrando aqueles pedacinhos e eles ficam bem fininhos, porque o giz que a gente compra no armarinho, ele costuma quebrar com muita facilidade, né? Aqui na minha casa mesmo, que eu tenho crianças, nossa, quebra muito. Então você vai guardando aqueles pedacinhos ali de sabonete que sobra, e aqueles pedacinhos são ótimos para você poder usar como giz mesmo. E aí quando for lavar a peça, aquilo sai naturalmente ali da sua roupa e é ótimo para você poder marcar o seu tecido, riscá-lo na hora que você for cortar, tá bom? Então, não inventa riscar de caneta, mas risca o seu tecido antes, porque isso vai fazer com que você, riscando, antes de cortar, você vai visualizar, ver se o encaixe está legal, ver se o fio está no sentido correto. É isso mesmo. A outra dica que eu quero te dar é sobre o fio. Então, vamos para a quarta dica que eu quero falar com você, que é o sentido do fio. Tá? Isso é importantíssimo para um bom caimento das suas peças. E agora eu vou te mostrar aqui o tecido que eu separei para você, para poder te mostrar isso. É o seguinte, ó. Olha só, esse tecido aqui, que eu separei para você, ele tem uma orelha bem definida. Tá vendo aqui? Todo tecido que você compra aí nas lojas, no comprimento, ele vem aqui com essa parte aqui, que tem essa diferença aqui na trama. Ela vem com esses furinhos, tá vendo aqui? Algumas têm até uma coloração diferente. Aqui você vê que tem esse desfiadinho aqui que não passa disso, né? Então, isso aqui é a orelha do tecido. E é sempre bom e fica mais fácil você se basear, entender qual o sentido do fio do seu tecido, observando essa orelha aqui, tá vendo? Como que você faz isso?
Se a auréola está nesse sentido aqui, quer dizer que o fio reto do meu tecido, ele está aqui, ó. Tá vendo? Normalmente, nesse lado, o tecido, ele não estica, que é no comprimento. E aqui na lateral, mesmo que seja um tecido que não tenha elastano na sua composição, ele vai dar uma leve esticada. Esse aqui é um tecido que eu não tenho elastano na composição dele, né? É um suede. Então, ele aqui, mesmo assim, a sua trama faz com que ele dê uma leve esticada. Então, é importante que essa parte do tecido que tem essa trama, que dá esse esticadinho aqui, essa cedida, a gente pode dizer dessa forma, fique na largura da sua peça. Então, o seu molde, normalmente, quando nós fazemos o molde ou quando nós compramos, ele vem com uma indicação de fio, tá? Esse aqui, por exemplo, eu cortei aqui esse quadradinho de papel, onde eu estou aqui indicando que essa peça, né? Não sei qual seria a peça que você for cortar, vai vir um fio indicando. Então, aqui tem uma indicação de fio que é o fio reto. Para mim ter a certeza que esse molde está posicionado na maneira, no sentido correto do fio, o meu fio, eles têm que estar paralelo com a minha orelha. Ou seja, lado a lado com a minha orelha. A mesma distância que tem aqui, eu tenho que ter aqui. E essa é uma das formas que faz com que fique bem fácil você não errar na hora de posicionar o seu molde aí no seu tecido. Um exemplo que eu posso dar. Aqui eu tenho uma distância, né? Comecei aqui no final da auréola, de 16 centímetros. E aqui também eu tenho uma distância de 16 centímetros e meio. Então, eu vou cortar um pouquinho para cá, para que fique no mesmo sentido aqui. Ok? Então, isso faz com que a auréola me ajuda a basear a posição do meu fio em relação ao molde. Se você observar isso, não vai ter erro aí na hora que você for cortar o seu tecido. Outro exemplo que eu vou te dar, e quando for no sentido viés, que é o fio no sentido enviesado. Olha só, o fio no sentido enviesado é o que nós chamamos de diagonal. Ele vai estar dessa forma na sua peça. Normalmente em vestidos a gente corta no sentido enviesado, alguns modelinhos de blusas, saias, fica com um caimento muito bonito, né? Mas para posicionar isso, às vezes dá um nó na nossa cabeça. Então é só observar dessa forma. Aqui eu tenho desenhado nesse papel aqui, para poder ensinar para vocês, o fio riscado no sentido viés, né? No sentido enviesado. Para que a minha peça fique no sentido enviesado, eu vou posicionar esse fio que está riscado no meu molde paralelo com a minha orelha. Ou seja, ele tem que estar lado a lado com a orelha do meu tecido. Não importa a posição que esteja o meu molde. Eu me baseio pelo fio que está riscado no molde e a orelha que está marcada no meu tecido. E aí, é só fazer a conferência como eu fiz aqui com vocês. Aqui, da orelha, eu coloquei a distância de 14 centímetros, né? E aqui, já coloquei do jeito certinho aqui. Com a prática, a gente vai apurando o olhar, né? 14 centímetros. Então, essa é uma das formas de você seguir corretamente aí o sentido do fio. Por quê? Se você não observar o sentido do fio do tecido, você corta de qualquer jeito e aí, na hora de costurar, minha amiga, vai te dar um trabalho e com certeza a cliente também não vai ficar feliz porque essa roupa ela não vai vestir bem se ela não seguir corretamente o sentido do fio que está indicado ali no molde, tá bom? Então,
Eu falei para você sobre molhar o tecido antes, né? Passar o tecido, né? Riscar com giz antes de cortar, observar o sentido do fio, observando aí, te dei esse macetezinho aí da orelha para você não errar na hora de posicionar o seu molde aí, observando bem o sentido do fio. E aí, eu quero falar com você também outra coisa bem importante, principalmente quando você for cortar tecidos finos. Eu gosto muito de utilizar uma fita adesiva. De preferência, aqui, ó, a fita crepe. Por quê? A fita crepe, eu posso utilizá-la para poder escrever nela. Então, ao invés de você colocar alfinetes para prender o molde no seu tecido, principalmente se for tecido mais fininho, utilize uma fita crepe, tá? Porque o alfinete, às vezes, ele vai tirar o seu molde do lugar. Você vai perder alguns centímetros ali quando você for prender o molde com alfinete. Então, quando você cola aqui, nada disso acontece e eu acho muito mais fácil para você cortar dessa forma aqui. Aí depois você vai, seguindo a dica que eu te falei, né? Você vai riscando, tá? Depois de riscar tudo, aí você tira o molde aí do seu tecido. Esses dias, né? Tá uma vez. Você tira o molde aí do tecido e consegue visualizar se tá tudo certinho, só para depois, ó, meter a tesoura. Mas preste atenção. Outra coisa também, não é só colar o molde no tecido com fita adesiva. Outra dica que eu quero te dar também é essa. Você vai, se o seu tecido for um tecido fino, tipo uma musseline, um crepe, ou algo parecido, um organza, esses tecidos setinhos, então, costumam escorregar muito. Então, utilize a fita também para você colar as bordas do tecido aí na sua mesa ou na superfície que você for cortar. Porque fazendo isso, ele não vai escorregar, ele não vai sair do lugar. E aí, você vai ter toda a segurança e confiança para você poder cortar esse tecido sem errar de forma alguma. Tá bom? Olha, foram tantas dicas aqui que eu te falei, que eu já até perdi as contas, viu? De quantas foram. Mas algo que eu não posso deixar, como eu já estou te falando, né? De passar a tesoura, é de te falar que você tem que ter uma tesoura especial para poder cortar o tecido, tá? Não é qualquer tesoura. E eu não estou te falando, não é de tesoura cara, não. Eu quero te falar que existe tesoura que é para cortar papel e tesoura que é para cortar tecido. Eu até queria encontrar um aqui maior para cortar papel para te mostrar, mas essa daqui vai te servir. Normalmente, essa tesoura que tem esse pegador aqui, os dois são bem redondinhos, ela só vai caber o seu dedo polegar e o indicador. Dessa forma aqui. Então, essa tesoura, normalmente, ela não vai ser confortável e ela não vai te dar segurança para você poder cortar o seu tecido corretamente. Essas tesouras, assim, com esse formato, elas servem para cortar papel. Até porque, quando você posiciona ela aqui no tecido, o que acontece? Dá um espaço muito grande aqui e faz com que o tecido fique levantado e normalmente aquele risco que você traçou saia do lugar e aí você não consegue fazer um corte perfeito no risco que você desenhou. Então, esse tipo de tesoura aqui, com esse formato, apesar que a minha está bem pequenininha, mas existem outras maiores com esse formato aqui, elas não são para poder cortar tecido, são para cortar papel, para cortar cabelo, né? A tesoura de cortar tecido, agora eu quero te mostrar. Normalmente, ela vem
com esse formato aqui. E aqui eu tenho várias. Essa parte daqui, ela é maior, tá? E essa aqui é menor. De forma que você consegue inserir praticamente os seus 4 dedos aqui, nessa parte aqui de baixo, e o dedo polegar aqui em cima. Outra coisa também que você deve observar na tesoura é que essa parte aqui, que vai ficar para baixo, que vai ficar aqui sobre o tecido, ela é mais reta, tá vendo aqui? E aí, quando você apoia, praticamente aqui, ó, não tem espaço. E aí, você consegue cortar com facilidade em cima do seu traçado, tá? Então, esse aqui é o formato de tesoura. Não importa se às vezes o cabo dela é de plástico aqui. Eu tenho também uma tesoura de tecido aqui que tem esse cabo de plástico, mas olha só. Encaixa perfeitamente aqui na minha mão. Então, eu coloco aqui os 4 dedos, aqui, e assim eu corto o meu tecido, tá bom? Outra coisa é que, normalmente, nós não cortamos com a ponta da tesoura. Por quê? Quando a gente corta com a ponta, e eu vou fazer uma breve demonstração aqui para vocês entenderem melhor. Olha só, deixa eu pegar um outro tecido aqui para posicionar aqui para vocês, ó. Quando eu risco o meu tecido, eu vou cortando mais com o meio da tesoura. E outra coisa, eu não levanto o tecido igual um papel para cortar desse jeito, não. O tecido ele tem que estar o máximo possível apoiado aqui na mesa, tá? Então, eu coloco ele aqui, apoiado na mesa, coloco o adesivo, como eu te falei, coloco pezinhos, né? É importante que você tenha aí esses pesos aqui. As minhas estão quebradas, mas dá para usar de qualquer forma. Você encontra isso aqui em qualquer marmoraria. Enfim, eu gosto muito de utilizar essas pedrinhas aqui. Coloco o peso sobre os moldes, sobre o tecido, para ele não se levantar de forma nenhuma. E aí, eu vou cortando, né, com o meio aqui da minha tesoura. Eu nunca vou até o final e faço assim, porque corre o risco, acontece de ficar aquele corte todo pipinado assim. E aí, também, a ponta da sua tesoura acaba ficando cega. E você precisa da ponta da tesoura em alguns momentos na hora de costurar para poder desmanchar, para poder fazer pequenos piques, né? E esses aí vocês veem nas outras dicas que eu dou de acabamento. Então, é importante que você siga bem essa dica de cortar sempre com o meio da tesoura, apoiando o tecido sobre uma superfície plana e nunca levantando ele aí para cima, tá? De preferência, como eu disse anteriormente, você vai assim prender o tecido até mesmo com fita adesiva para que ele não fique escorregando ou saindo da mesa, tá? Não importa o preço da sua tesoura. O importante é que ela esteja amolada, tá? E que ela tenha esse formato aqui. Essa parte redondinha aqui em cima e essa parte aqui mais larga na parte inferior, tá? Para que você consiga encaixar corretamente a sua mão para te dar segurança na hora de cortar, tá bom? Uma outra coisa que eu quero te falar também é o seguinte. Quando você for cortar, comece sempre pelas partes maiores do seu molde. Por quê? Começando pelas partes maiores, você vai encaixar todas as partes grandes aí da peça que você deseja cortar. E aí, por exemplo, se for uma camisa, você vai colocar a frente, você vai colocar as costas, e aí vai sobrar alguns pedacinhos que você vai poder encaixar a gola, os punhos. Se você, às vezes, começa pelas partes menores, acontece muitas vezes de você acabar perdendo tecido, porque aí aquelas partes menores ocupam o lugar das partes maiores, e aí, por causa de um punho ou de uma gola, você acaba não conseguindo
ter tecido suficiente para cortar uma frente ou umas costas aí de uma camisa ou de uma saia, como é o exemplo que eu vou te dar aqui, ó. Esse aqui é um dos moldes que nós disponibilizamos lá no nosso curso de costura. E olha só, aqui eu tenho uma frente de saia, né? E as costas da saia. Por exemplo, se eu fosse colocar bolso nessa saia, né? E o cos é um revel. Eu nunca posso começar pelos bolsos, porque é como eu te falei, eu começo aqui pelas partes menores, às vezes esse pedacinho aqui, que é um bolso, ele vai ocupar o espaço que caberia umas costas inteiras dessa saia. E aí, quando eu vou encaixar, vou imaginar aqui que esse tecido é só isso aqui, ó. E aí, quando eu vou encaixar as costas da saia, acaba faltando ali um pedacinho mínimo. E aí, por causa de um bolso, eu perco a saia inteira ali. Eu perco muito tecido por conta disso. Então, é importante você sempre começar pelas partes maiores da roupa, tá? E aí, depois, você vai procurando um lugarzinho aí, um cantinho para poder encaixar os bolsos, para poder encaixar os detalhes aí dos acabamentos e às vezes pode até emendar e criar alguma moda porque faltou tecido para essas partes, né? Mas quando se trata de uma frente, principalmente, como que fica uma emenda, né? Numa parte da frente. Então é importante essa dica você anotar. Sempre comece pelas partes maiores quando você for cortar, tá bom? Agora, eu quero voltar aqui para mim, para eu poder te falar e recapitular todas essas dicas que eu falei aqui para você. A primeira delas, né, eu quero te dizer que é molhar o tecido antes, tá? A segunda é você ter aí uns dias para poder riscar suas peças. Nunca riscar aí com caneta, ou nunca ficar sem riscar aí direto ali com a tesoura, porque se você errar, acabou, tá perdido, né? Seu tecido. Outra dica também que eu te falei é observar o sentido do fio. Isso é muito importante, tá? Outra dica que eu te dei é a tesoura. Tenha uma tesoura específica para poder cortar tecido. E não é qualquer tesoura, tá? Expliquei tudo isso para você aí no início, como que tem que ser essa tesoura para você cortar tecido, tá? Falei também sobre prender o tecido, prender o molde no tecido, tá bom? Por quê? É importante para que esse molde esteja preso, para que não fique escorregando aí e saindo fora do lugar na hora que você for cortar, viu? E falei também sobre começar pelas partes maiores, ao invés de começar pelas partes pequenininhas, viu? Você cortando primeiramente as partes maiores, sempre vai sobrar uns pedacinhos ali que vai dar para você poder encaixar as partes menores aí das suas peças, tá bom? Eu espero que você tenha gostado de todas essas dicas que eu te falei aí, como cortar melhor o seu tecido, tá? São dicas preciosas que vale a pena você anotar para não errar na hora de cortar. Isso vai facilitar e muito o seu trabalho na hora de costurar, para que você não tenha dor de cabeça aí na hora de encaixar suas peças, tá? Se você ainda não segue a gente aí no canal, eu te convido a fazer isso, compartilhar essa live com alguma amiga sua, com alguém que você sabe que gosta de costura, para que esse movimento nosso aí da costura fique cada vez mais forte. Foi um prazer estar aqui com você. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!